Bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão Holística do Treino. No episódio de hoje vamos falar sobre coluna vertebral e exercício físico. Para isso o convidado presente será o Joel Mendes. Antes de iniciarmos realmente no tema, gostava que fizesses uma breve apresentação tua e descrevesse um bocadinho do teu percurso até aqui. Pronto, antes de mais, agradecer-te, Inês, pelo convite para estar aqui a falar um bocadinho contigo. Apresentando-me um bocadinho, o meu nome é Joel Mendes, tenho 25 anos, trabalho na área do exercício físico e saúde há mais ou menos 5 aninhos. Durante esses 5 aninhos, felizmente, já acumulei algumas milhares de horas em treino personalizado que me trouxe até aqui, que me trouxe principalmente a descoberta de um tema e de uma temática que eu acabei por aprofundar e investir um bocadinho mais na minha carreira até então, que é precisamente a coluna vertebral e a reeducação físico-postural em contexto e prática de exercício físico, mais direcionada para o ginásio, que é a minha área de atuação e o meu terreno de atuação. Mas foi esta a minha principal área de investimento, foi aqui que eu principalmente me tentei especializar, se é que eu posso dizer isso, porque foi a área que eu durante anos comecei a perceber que eu era um apaixonado por ela e o facto de ser tão complexa a mim sempre me foi desafiando até ao ponto em que eu cheguei a trabalhar com pacientes e com alunos que precisavam efetivamente de serem integrados neste tipo de área de reabilitação e de exercício. Daí eu na altura ter aceito o teu convite para estar aqui a falar um bocadinho e para podermos partilhar algumas ideias e algumas dúvidas que são comuns nesta área de intervenção. Exatamente. Passando então para a primeira questão sobre o tema de hoje. Gostava que me dissesses para ti qual achas ser a importância da avaliação física inicial na possível detecção de algumas patologias que o aluno possa ter, ou mesmo desconforto sem ter nenhum tipo de lesão. É assim, para mim a avaliação física é fundamental, imprescindível e nada a pode substituir. É a mesma coisa que um médico operar sem exames. Ele pode operar, mas se calhar a taxa de sucesso vai ser muito, muito inferior. E existe um erro ou erros grosseiros que podem estar adjacentes a esse tipo de ausência de avaliação. Portanto, para mim, avaliar deve ser feito. É quase uma obrigatoriedade. Mesmo alunos que não querem a avaliação física em contexto de ginásio, eu faço sempre questão de reforçar que é um risco que eles estão a cometer, é um risco que eles estão a causar, porque agrava substancialmente aquilo que é o risco de lesão, por não estarem a fazer um exercício físico que é minimamente adaptado àquilo que as estruturas deles requisitam, àquilo que o físico e a morfologia corporal aguenta e àquilo que é a adaptação que deve ser feita, principalmente em trabalho de ginásio, que é um contexto muito específico e que envolve trabalho de força, e essa adaptação deve ser bem feita e daí a análise prévia. Tá? Portanto, para mim a avaliação tem que ser sempre feita. Agora, em que constitui a minha avaliação? A minha avaliação um bocadinho diz parte das avaliações comuns que nós fazemos tradicionalistas. Isto porque eu opto sempre por fazer a avaliação estática, a avaliação dinâmica, a integração de movimentos, a palpação dos tecidos moles, e isso é fundamental para me dar informação do físico e da pessoa com que eu estou a trabalhar. Ou seja, eu pego num sujeito, vou avaliar não só o historial clínico dele, através de uma amnese simples, historial desportivo também, lesões. As lesões é muito importante nós perguntarmos às pessoas qual é que é o historial clínico ao nível lesivo que elas apresentam para nós conseguirmos perceber o que é que se passou com aquele físico em determinado momento. O que é que se passou com aquelas estruturas musculares, articulares, ligamentares, ósseas, qual é que foi o dano que elas já tiveram. Ok? A partir daí, normalmente eu faço uma avaliação estática, seja sentado ou em pé, ok? Em que eu faço análises anteriores, laterais, lateral e posterior, que é para eu perceber com quem estou a trabalhar. A partir daí vou tirando as minhas notas, os meus apontamentos, vou vendo o equilíbrio daquele corpo, vou ver se aquele físico consegue viver em equilíbrio desequilibrado, ok? Isto é fundamental. Nós às vezes queremos fazer ajustes num físico que encontrou o seu equilíbrio na sua plenitude,
ok? Portanto, isso é que é preciso a gente perceber que nós temos de tocar no botão certo, no momento certo, e nem todos os botões às vezes são para tocar, ok? Nem todas as articulações são para mobilizar, nem todos os complexos musculares são para ser recrutados, porque às vezes os físicos aprendem a viver num equilíbrio, apesar de desequilibrados, ok? E isso é fundamental a gente perceber. Depois da avaliação estática, passamos a uma avaliação dinâmica, a uma série de testes, pergunto se tem dor, se não tem dor, qual a escala de dor, passa a palpação dos tecidos moles, quer seja em decúbito dorsal, quer seja em decúbito ventral, até sentado, tudo é importante. A manipulação da própria estrutura articular que eu esteja a analisar de momento. Isso é fundamental para no final eu ter um conjunto de informação reunida que me permite perceber como é que se encontra um determinado físico no sujeito, a nível de equilíbrio dinâmico, multidimensional, porque isso é fundamental para mim, para eu conseguir trabalhar. Caso contrário, tenho uma tela em branco, sem qualquer tipo de informação. Ok? Falaste aí de pontos interessantes, nomeadamente o podermos estar equilibrados no desequilíbrio, ou seja, a pessoa vive muitos anos já naquela postura, que acaba por poder ser desequilibrado para nós, mas para ela foi o equilíbrio que o corpo dela encontrou. Portanto, estar a mexer às vezes pode ser também mais prejudicial do que propriamente benéfico. Passando Daí então é a importante uma... avaliar. Exatamente. Passando a uma próxima questão, em contexto desportivo, quais são as principais lesões? Com quais é que já trabalhaste mais? Aquelas que na tua prática te apareceram mais em contexto desportivo? É assim, o mais frequente de tudo é as dores de coluna lombar. Ponto final, parágrafo. Isso é dor de coluna lombar, que é alguma comorbilidade, ok? Só que a dor de coluna lombar pode estar associada a uma série de desordens, sejam elas musculoesqueléticas, própria dor de cabeça, enxaquecas, dores nanques, dores pélvicas. Às vezes, um trigger point localizado no gêmeo medial pode dar origem a uma dor ciática, pode dar origem a um tilt pélvico, pode dar origem a uma bursite trocantérica. Portanto, é importante nós percebermos que o físico começa naquilo que é a sua fundação, neste caso o pé, ok? Já nem vou falar do pé, que o pé é de uma complexidade tão grande ou superior do que a própria coluna. Agora, para nós percebermos que às vezes o problema não está efetivamente onde nós achamos que está o problema, percebes, Inês? Isso é que é o grande desafio de trabalhar com coluna, que às vezes a dor está na coluna, às vezes existe uma patologia na coluna, mas o processo de resolução do problema e do melhoramento dessa condição não passa por mobilizar a coluna. E é por isso que eu acabei por ficar completamente intrigado e apaixonado por esta área. Não passa por mobilizar a coluna. Às vezes tem pessoas com dores no quadrado lombar, percebes? Que têm um pequeno tilt pélvico, ou seja, têm o ilíaco esquerdo mais superior anterior, e é por causa de um desnível no pé direito, ok? Por causa da forma como colocam o pé no chão no pé direito, percebes? A forma como a pessoa apoia o pé no solo, como faz a própria locomoção, a qualidade da locomoção da pessoa, porque isso tem tudo influência naquilo que é o equilíbrio dos nossos sistemas. Agora, sem dúvida que a coluna lombar, depois, como a coluna dorsal está feita ali para dispersar uma boa carga e aguenta alguma carga compressiva, é ali um QB, ok? Há pessoas que apresentam alguma dor na coluna dorsal e depois acaba por ser um bocadinho a zona cervical. Normalmente, zona dos romboides, trapézio, elevador da escápula, escaleno anterior e médio, ok? Ou seja, eu diria primeiro lombar, segundo cervical, terceiro dorsal. Estes seriam os três primeiros que eu apresentava. E depois nós temos que perceber qual é que é o processo de triagem que nós queremos. Ok, existe patologia sistémica naquele sujeito? Pá, tem um distúrbio inflamatório, tem uma infecção, tem uma fratura. Nós temos que perceber que isso é uma patologia que às vezes é difícil de contornar ou de resolver. Podemos atenuar, mas dizer à pessoa, você vai ficar bem, é uma afirmação um bocadinho arriscada. Okay? Depois temos os déficits neurológicos ao nível da coluna. Temos o síndrome da caldiquina, temos a espondilolistese, ok? Aí já existe um déficit neurológico associado, ok? A nossa área de intervenção já não é tão abrangente porque teoricamente temos de estar a trabalhar em consonância quase de certeza com um departamento médico que está ciente daquilo que é o problema que a pessoa apresenta. Só que há um problema, é que 90% das dores de coluna lombar ou as dores de coluna vertebral
são não específicas. São não específicas, quer dizer que não há um diagnóstico certo para aquilo que é a dor que a pessoa sente. Ok? E até vou-te dar um exemplo muito grande, que é o seguinte: 90% de nós, sujeitos, a partir de uma determinada idade, não em crianças por menos 10, 12 anos, que apresentam pouco ou nenhuma dor ao nível da coluna vertebral, seja em que segmento for, mas 90% de nós tem desconforto a nível do disco intervertebral. Quase certeza que existe algum disco no meio daqueles tantos em que nós sentimos ali um pequeno desconforto. Principalmente na zona lombar, que é a zona de suporte, é o tronco, é o nosso tronco, não é? Daí eu te dizer que é com mais frequência aí que as pessoas se queixam. E porque é uma zona de muita recepção de carga, uma zona que tem em cima de si uma longa coluna, uma longa árvore, acaba por ser uma zona de superatenção. Okay? O que é que isso acaba por acontecer? A maioria das vezes temos discos que estão degenerados. Ponto final. Agora, existem degeneração de diferentes níveis. Pode ser uma degeneração de nível 1 ou uma de nível 10. Depende desse tipo de degeneração. Pois aí já entramos. Depois ainda temos os discos abalados. Temos as protusões discais. Temos as rupturas do anel fibroso. Tudo está associado normalmente com o disco. Okay? Quando a lesão já é a nível do corpo vertebral, é sinal que o disco já foi. Okay? A não ser que seja uma fratura direta no próprio corpo, ou por algum motivo deste uma queda, aconteceu alguma coisa e o contacto foi direto com o corpo vertebral. Mas desgaste natural associado à postura, à má execução de exercícios, àquilo que é o nosso equilíbrio e a nossa dinâmica estrutural na locomoção, na forma como nos sentamos, como levantamos, como estamos deitados. Isso tem influência depois naquilo que é a qualidade dos galhos da nossa árvore, falando assim um bocadinho de forma mais figurativa, não é? A qualidade do tronco da nossa árvore, se é mais robusto, se é menos robusto, se é mais mobilidade, se tem menos mobilidade, percebes? Agora, sem dúvida alguma, que as lesões que eu mais apanho estão associadas à coluna lombar. Já apanhar cada vez mais a zona sacroiliaca, ok? Com compressão já de nervos ciáticos e afins, que depois isso aí já é mais difícil ainda de resolver. Porque já tenho que mexer com a linha do glúteo, já tenho que mexer também com a linha posterior, com os isquiotibiais, já tenho que ir à procura de problemas a nível de gastrocnemias mediais e laterais, já tenho que ir à fundação do pé às vezes, porque quando começa a irradiar para essa zona, principalmente a zona de transição lombo-sagrada, é complicado o diagnóstico, torna-se um bocadinho mais complexo, percebes? Mas sem dúvida, coluna lombar. Sim, também tem aparecido cada vez mais lesões ao nível da cervical, muito derivada às posturas de trabalho que surgem atualmente. Alguma vez apanhaste alguma lesão aí? Eu posso dizer que eu, de momento, agora não de momento porque estamos todos nesta situação, mas eu nem quero tocar nessa rapariga quando ela voltar a treinar. Eu tenho uma aluna minha que tem 20 anos e tem uma cervical de alguém que tem 60. Ok? Estamos a falar de uma pessoa que passa muitas horas a estudar num curso que é trabalhoso e complicado e que envolve isso. A postura dela era tão má, tão deficiente, entre aspas, não é? Que ela tem uma tensão brutal de toda a charneira cervical-dorsal. Toda a charneira cervical-dorsal dela está tensionada. Estamos a falar desde o esplénio da cabeça, do pescoço, aos espinhais, aos retos e oblíquos, ao angular da omoplata, o elevador da escápula, trapézios, romboides, aquilo não tem salvação quase, como eu costumo dizer. Escalenos, tudo que tu podes imaginar está tensionado naquela rapariga. Ou seja, o que é que eu fiz? Ela a nível lombar já apresenta alguma anteversão pélvica, ou seja, já existe ali algum desequilíbrio, algum jogo de forças na qual a lombar está a perder. Depois compensa muito com a elevação do próprio elevador da escápula, porque passa muito tempo provavelmente numa secretária que não está adaptada para aquilo que é a estrutura dela, numa cadeira sem apoio lombar, não deve ter o PC ao nível dos olhos, e isso depois, o escrever os próprios apontamentos que envolve a flexão cervical, se estiver assim durante 1 a 2 horas, tu rebentas a tua cervical, não tem como, não é? Por isso é que eu sou muito crítico relativamente a determinados bancos
determinadas cadeiras de escolas, das crianças, das faculdades, disto e daquilo. Quer dizer, temos uma criança que está 6 horas sentada numa cadeira que nenhum suporte lombar tem, e ela chega a casa e está mais 3 ou 4 horas sentadas à frente de um PC porque leva trabalhos de casa e ainda tem que estudar. E se a cadeira de casa também não tem um suporte lombar, e queremos o quê? Que aquela criança consiga fazer uma manutenção de uma postura correta e ereta durante 8 horas do seu tempo, ou durante 10, 12. É impossível. Se por si só ela já vai fatigar numa postura neutra, se ela não tiver o apoio certo, tudo o que é o material que a rodeia vai ter muito mais essa dificuldade. E eu sou do tempo daquelas cadeiras que têm um bruto de um buracão atrás, um gap para aí assim, em que o meu rabo até deslizava por essa abertura, não é? Quer dizer, não, eu tinha a minha dorsal apoiada na cadeira e lembro-me perfeitamente que a determinado momento já não sabia em que posição é que o Covid está, já me dobrava para a frente, já fazia flexão lateral do tronco, já isto, já aquilo, porque já não tinha posição para estar. Pá, e é normal, uma criança de 12, 13, 14 anos começa aí a construir um problema que futuramente vai passar por uma patologia ou por um síndrome qualquer. E isso é preciso cuidar. Agora, essa minha aluna eu passei por. Eu costumo trabalhar com uma coisa que se chama inibir, alongar, ativar. Okay. Eu passo a explicar um bocadinho isso. O inibir, alongar, ativar é um bocadinho de palpação e relaxamento do tecido mole. Tá? Saber manipular uma cervical, é preciso ter extremamente cuidado com a manipulação da cervical, ok? Tem que ser bem feita porque é uma zona de alta sensibilidade e muito inervada, e é preciso ter cuidado com a manipulação da cervical. Mas passa um bocadinho pela manipulação dos tecidos moles para promover algum relaxamento, depois passa para o alongamento e depois passa para a ativação da musculatura hipoativa e o alongamento da musculatura hiperativa. Okay? Isso é fundamental a gente conseguir descobrir o que é, daí a palpação dos tecidos moles, do escaleno anterior, esternocleidomastoideu, trapézios, os angulares, o isolo da escápula. É fundamental termos a capacidade de conseguir colocar o dedinho no ponto certo na inserção proximal e distal do próprio grupo muscular para percebermos o que é que tem que estar, o que é que está hipoativo e o que é que está hiperativo, o que é preciso alongar, o que é preciso ativar. Isso é fundamental para dar uma boa capacidade de adaptação estrutural àquela cervical na fase seguinte da intervenção, ok? Mas passa um bocadinho por aí. Primeiro inibimos, depois alongamos, depois ativamos. Agora, o problema é inibir o quê? Alongar o quê? Ativar o quê? Ok? Por isso é que não é assim tão, A, B, C. Ok? Ok. Até aqui temos estado a falar muito sobre a existência de lesões, patologias, mas por vezes as pessoas, tu também já reviste isso, sentem dor, desconforto, sem terem nenhum tipo de lesão associada. Gostava que falasses sobre qual é a tua opinião de que trabalho é que deve ser feito nesses casos para evitar que futuramente possa dar origem a uma lesão e também para aliviar a dor que a pessoa sente. Tu estás a falar de dor sem patologia sistémica associada, certo? Exatamente. A pessoa já fez exames e não tem nenhuma lesão associada, mas ainda assim continua a sentir desconforto. Ok, ela já passou, se for preciso, por uma bateria de exames, mas mesmo assim não foi revelada qualquer tipo de patologia sistémica associada à articulação em questão ou ao complexo articular que foi visto. É assim, esses são os casos da verdadeira incógnita e são os casos que a mim me dão pessoalmente mais gozo, porque eu já trabalhei com aquela pessoa que tem a patologia sistémica, que me apresenta os exames e eu a partir dali sei o que é que está lá. É uma questão de reler o relatório do médico, ver o raio-x ou a eco, ou quer que seja, ver a batelada de exames que ela fez, a bateria de exames e fazer a respectiva análise juntamente com o descritivo que o médico manda. Mas os casos mais comuns lá está, os 90% que eu te falei da dor não referenciada nem diagnosticada. E esse é o verdadeiro desafio. Mas agora o protocolo de atuação passa a ser o mesmo. Agora, temos que perceber se a pessoa sente dor naquele complexo, ok, normalmente eu pergunto, a dor é isolada? Tem dor na flexão? Tem dor na extensão? Na rotação? Na contrarrotação? Na flexão lateral? Isto é importante para mim perceber o que é que está associado àquele desconforto. Percebes? Para mim é importantíssimo eu perceber se a pessoa, quando mobiliza um determinado complexo articular, qual é que é o nível de dor dela? Se a dor é irradiada, se não é. Eu posso ter uma dor nos meus rotadores da coifa, que por algum motivo já irradiou para outra zona do ombro e que me está a fazer uma compressão do plexo braquial. Eu tenho dificuldades em fazer flexão do braço.
Eu não posso ir ver o problema ao antebraço, porque é ele que flete. Não posso ver o meu problema, se calhar, no braço, porque é o bíceps que contrai na flexão do braço, não é? Se calhar não passa por aí. E daí essas questões, daí essa batalha de teste, daí o importante da mobilização e de baterias de testes que às vezes nós fazemos, que são dinâmicos. Por exemplo, temos o... Vou dar aqui um breve exemplo. Para a avaliação da mobilidade da grelha costal, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, é uma articulação de mobilidade e não estabilidade. Ok? Temos o síndrome do stiffness do oblíquo externo, em que se não houver, por exemplo, 5 cm de abertura no momento da inspiração máxima, já revela que existe um problema de hiperativação e de encurtamento no oblíquo externo. Ou seja, eu estou a analisar a mobilidade da grelha costal da pessoa no momento da inspiração e da expiração, ok? E ao mesmo tempo que a pessoa faz isso, eu consigo fazer logo ali um teste que me permite perceber se toda a musculatura que está em redor e que também acaba por estar associada àquele tipo de movimento está a atrapalhar ou não a qualidade daquela mobilização. Percebes? Portanto, daí não ser assim tão linear, daí a complexidade, daí as questões que são feitas à pessoa, tem dor, qual é que é o grau de dor, na flexão, na extensão, na contrarrotação, etc. É importantíssimo para nós termos um diagnóstico cada vez mais aproximado daquilo que é realmente o foco do problema. Apesar de que o problema pode não ser precisamente no ponto ou na articulação em que ela tem o foco de dor ou o foco de desconforto. Okay? E é isso que é preciso depois nós descobrirmos. Às vezes uma dor no ombro pode irradiar do trapézio, não é? Pode irradiar do romboide, pode irradiar, não é tão comum do grande dorsal, mas pode acontecer, não é? Principalmente, ou pode, mais típico ainda é do supraespinhoso, infraespinhoso, às vezes dor no complexo da glenohumeral, percebes? Porque é uma articulação que muitas das vezes nós estamos no ginásio a treinar, ou é recrutada de forma direta ou indireta, ou está a estabilizar. A articulação do ombro é das articulações com mais taxa de lesão, incluindo a do joelho. Joelho, ombro e anca, coxa femoral. São as 3 lesões com maior rácio de lesão. Ponto final. Porque o ombro é preciso para tudo. Tu estás a treinar tríceps, o ombro não está a entrar no movimento de forma direta, está a estabilizar. Está a estabilizar. Porque se o teu ombro não estiver naquele momento a estabilizar, o teu ombro vai dar a fazer swings enquanto tu tentas fazer extensão do braço. Percebes? Portanto, é importantíssimo nós percebermos qual é que é o foco do problema, identificarmos esse problema e percebermos que nem sempre é naquela zona. Nem sempre é naquele complexo. Exato, ou seja, importa sempre trabalhar no limiar da dor referido pela pessoa, mas nem sempre essa dor é especificamente no local onde ela se queixa, entre aspas. Convém sempre ter uma visão global do corpo da pessoa com quem estás a trabalhar. É isso? Posso dizer uma coisa, e tu vais adorar isto, que é a maior parte das pessoas que apresentam dor no quadrado lombar, 75% arriscaria dos alunos que já trabalharam comigo, o tratamento de intervenção passou por inibição, alongamento, ativação da zona glútea posterior. Portanto, para tu veres, eu consegui atenuar, resolver ou baixar o índice de desconforto ou da dor de um grupo muscular de suporte, quadrado lombar, a partir da mobilização de glúteos médios, piriformes, discotibiais e não da mobilização do quadrado lombar. Qual é que é um erro muito frequente na nossa área? Muito. Um erro grosseiríssimo. Eu tenho dores de lombar. O que é que o PT faz? Então vamos ali fazer umas extensões de lombar. Asneira. Asneira brutal. Asneira brutal. Isso é um erro grosseiríssimo. Eu tenho dores de lombar e eu vou tensionar uma área que por si só já está tensionada. Isso não existe. Aquela pessoa dali uma semana, dali um mês, não aparece mais. Já para não falar que fez uma ruptura do anel fibroso a fazer extensões de lombar no banco de lombar do ginásio onde ela treina. Por recomendação do PTX. E nós somos mortos pela boca. Ou somos promovidos pela boca. Percebe? A nossa rede social são os nossos alunos, sempre. Não é? Nós podemos ser o melhor do mundo e ter milhares de seguidores. Se nós tivermos constantemente alunos a dizer que o feedback para connosco não é positivo, nós vamos acabar nas ruas da amargura, que é mesmo assim. Eu não posso ter alguém que eu não avaliei, eu não posso ter algum sujeito que me chega no ginásio e diz: eu estou a iniciar no ginásio, nunca trabalhei no ginásio,
quero começar agora, mas eu tenho dor de lombar. O que é que o PT faz? Ou faz exercícios de costas, remadas, puxadas dorsais e etc. Ou coloca a pessoa a fazer extensões de lombar num banco de lombar qualquer por lá. E aquela pessoa dali 1 mês e meio deixa de aparecer. Porque piorou a sua condição quando o operativo era melhorá-la. Fez uma protusão de escala, um avalamento do disco, piorou numa espondilite, que por si só, se for preciso, nem sequer estava diagnosticada a nível de patologia sistémica. E depois acaba por ir ao médico 1 mês e meio depois, ele andou a perguntar o que é que ele andou a fazer. Andei ali no ginásio XY e andei a fazer uns deadlifts e a fazer umas extensões lombares porque disse que estava com umas dores nas costas. E depois as coisas não correm da melhor maneira. Por isso é que é preciso a gente perceber que quando chega algum aluno a um ginásio, o PT não tem muita experiência nesta área, por norma, não mexe com o grupo muscular ou com o complexo articular que o queixoso ou que o sujeito se queixa ou se refere. Por norma, é preferível não mexeres e não mobilizares. Falas com um colega teu que tenha mais à vontade para isso, ou evitas mobilizar aquele grupo muscular. Tentas, sim, se conseguires e se tiveres confiança e formação para isso, tentar alongar um bocadinho a zona específica de queixa, com a certeza, porém, de que o alongamento não deve em nenhum momento, no final, piorar a condição do aluno, mas sim, pelo menos, a melhorar ou dar um certo alívio do desconforto. Ok? Às vezes é preferível nós não mobilizarmos, nós não prescrevemos exercício para aquele determinado grupo muscular ou articular e nos protegermos um bocadinho, do que estar a querer arriscar ou estar a querer colocar o sujeito numa situação em que vamos piorar a sua condição. São coisas muito recorrentes. Pessoas no ginásio em que aparecem pela primeira vez e eu tenho dor de lombar. E depois vejo alguns erros que a mim me custam um bocadinho e que eu depois, às vezes, sou obrigado a intervir e tentar ajudar o colega sempre da melhor maneira. Sempre. Exato, é isso. Sempre que não sabemos, convém de certa forma tentarmos perceber de quem saiba para conseguirmos ajudar a pessoa. Porque o objetivo dela é sempre ganhar saúde, qualidade de vida. Claro. E se nós vamos promover exatamente o contrário, isso vai estar muito associado a muitas experiências negativas que as pessoas relatam relativamente ao exercício físico e depois também acaba por as afastar totalmente do E depois exercício. acaba por criar, lá está, a suspeição sobre o exercício físico, a suspeição sobre a própria entidade patronal associada ao ginásio onde a pessoa está inscrita e onde anda, ao próprio PT. E depois cria-se ali porque não há pior para nós, pessoalmente, não há pior, não vou dizer marketing, que nem, não é bom utilizar a palavra marketing nesta frase. Para nós não há pior coisa do que nós lesionarmos alguém. Para simplificar um bocadinho as coisas. Nós magoarmos alguém ou obrigarmos a sua condição, porque lá está. As pessoas procuram o ginásio para ganhar qualidade de vida, não para perder. Quando a gente procura um profissional de saúde ou do exercício físico, nós procuramos porque queremos melhorar a nossa condição e não piorá-la. E é importante a gente saber o que é que estamos a fazer e em que momento, porque depois as coisas acontecem e normalmente quando se mexe com coluna vertebral, preciso ter uma atenção de redobrada, preciso fazer um diagnóstico prévio, preciso saber um historial clínico, um historial desportivo, preciso analisar, é preciso integrar, é preciso inibir, alongar, mobilizar. Não é tão linear quanto um trabalho de perda de massa gorda, um trabalho de hipertrofia, um trabalho de ganhos de força, de resistência cardiovascular, anaeróbio ou aeróbio. Não é assim tão linear. Apesar de que até para melhorar condições físicas de resistência a nível anaeróbio ou aeróbio, sejam precisos ou devam ser precisos testes que antecedem esse tipo de protocolos e até esse tipo de treinamentos específicos para isso. Portanto, se estamos a trabalhar com atletas que querem melhorar a sua condição física a nível aeróbio ou a nível anaeróbio, temos que fazer testes. Porque é quando queremos trabalhar com alguém que quer melhorar as suas patologias e a sua condição física, a sua condição ao nível de dor e desconforto articular que sentem em determinado complexo, porque é que não havemos de fazer uma análise prévia, que é fundamental, que nos vai dar imensas toneladas de informação para que a gente possa trabalhar. Quando trabalhamos, os atletas de hoje em dia, profissionais pessoalmente, eles não passam pelas situações que passam sem serem rigorosamente testados. Quando estamos a falar de reabilitação, de reeducação físico-postural, de tudo o que envolve
mobilização, trabalho de força, trabalho de alongamento, de flexibilidade, de inibição, de integração, temos que passar por esse processo na mesma. E isso eu defendo na sua plenitude, sempre. Isso mesmo. Então, passando à última pergunta, o que é para ti uma visão holística do treino? É assim, isso para mim é... Para mim isso tem que ser como um todo, percebes? Para mim isso tem que ser como uma integração de tudo o que existe ao nível da atividade física, saúde e desporto, percebes? Tudo o que envolve desde treino de força, flexibilidade, mobilidade, resistência, tudo o que torna alguém completo. Coordenação motora, pá, tudo o que tu podes imaginar, para mim, essa é a minha visão. Olhar para alguém e perceber, uau, aquela pessoa tem condição física, tem uma morfologia corporal 5 estrelas, que às vezes que a morfologia corporal também não representa aquilo que é a condição física de uma pessoa. Mas, quando olhas e procuras uma visão dessas, tu procuras, na integridade, procuras uma bola completa daquilo que será uma visão mais próxima de um atleta. Essa é a minha. Uma pessoa completa. Percebes? E que para sermos completos nós temos que passar por todos os tipos de treino. Temos que ser sujeitos capazes de ser bons a nível de resistência cardiovascular, ser bons ao nível da nossa capacidade de produzir força, sermos bons ao nível da coordenação, bons ao nível da flexibilidade. E isso para mim é fundamental. Eu defendo às vezes muito mais um trabalho de desenvolvimento da condição física geral do que específica. Eu prefiro ter um aluno meu que é bom ou aceitável em várias condicionantes físicas do que ter um que é muito bom na força, mas depois posteriormente vou precisar dele ou precisar de prolongar o tempo que ele está sob tensão, mas como ele tem pouca resistência à fadiga e está habituado a trabalhar em 10 segundos e tudo que sejam séries superiores a 10 segundos, ele não vai ser capaz de elaborar uma resposta. Ou seja, tem alguém que tem ali uma falta de uma condição física que é extremamente difícil para ele continuar a progredir no processo de treino. Portanto, eu que trabalho com os meus alunos, tudo. Começa sempre com um processo de inibição, de alongamento e ativação, trabalho de flexibilidade. Normalmente o trabalho que eu acabo por negligenciar um bocadinho mais, e às vezes até é por falta de tempo, é o trabalho de coordenação. Mas quando estamos a falar de outro tipo de grupos especiais, outro tipo de populações, como por exemplo o envelhecimento ativo e o trabalho com pessoas mais idosas, eu já não posso negligenciar assim o trabalho de coordenação. Aí eu já vou ter que dar privilégio a dois tipos de trabalho: força e coordenação. Porque a resistência física que eles precisam e a resistência cardiovascular que eles precisam é o suficiente para normalmente desempenhar as tarefas diárias deles de forma autónoma. De preferência, sempre, de forma autónoma. Porque nós de uma forma natural, caso sejamos indivíduos não treinados, acabamos por perder alguma autonomia com o avançar da idade. O que eu quero é retardar essa capacidade. Quero que a pessoa seja o mais autónoma possível durante o máximo de tempo possível. Não é? Portanto, isto também difere um bocadinho com as populações com que eu trabalho. Nos meus alunos, como normalmente são ali os 25, 40, a coordenação às vezes não é a melhor do mundo, mas também não é uma das condicionantes físicas que me permite incuti-las num processo primário de treino. Acabo por negligenciar um bocadinho. Mas quando estamos a falar de envelhecimento ativo, e eu já tive algumas, já vamos colocar a coordenação, por exemplo, noutro tipo de sequência. Já vou priorizar muito mais, percebes? E às vezes eu olho e o que eu gosto de ver mesmo é alguém que tenha uma capacidade de recrutar cada uma da sua condição física e de a expor, percebes? Daí eu gostar que os meus alunos sejam completos. São bons a nível cardiovascular, são bons a nível de mobilidade e flexibilidade, são bons a nível da resistência. Ou seja, eu coloco-os à prova em qualquer momento e eles respondem. E isso para mim é fundamental. Porque depois eu quero fazer integração de movimentos, quero trabalhar em amplitudes que eles não estão habituadas, eu não tenho lá a flexibilidade, ele não me vai dar uma resposta. Eu quero prolongar o tempo sobre tensão, não está lá a resistência, ele não me vai dar uma resposta. Eu quero progredir na carga, não está lá a força, ele não me vai dar uma resposta. E naturalmente nós vamos ficar encalhados, no impasse. O que é que vai acontecer? Eu vou estar limitado naquilo que é progressão que eu posso ter com o meu aluno, vou deixar de o desafiar e de uma forma natural, ele, se for uma pessoa que gosta de ser desafiado e constantemente gosta de construir novos obstáculos, eu vou deixar de ser capaz de lhe ajudar.
porque aquilo que é a condição física dele não me permite colocar-lhe esse tipo de barreiras. Percebes? Daí eu olhar sempre para o complexo treino como um todo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, gosto de ser flexível, gosto de ter resistência, gosto de ter força. Ok? Gosto de ter mobilidade, se bem que eu tento sempre fazer um trabalho integrado de mobilidade e flexibilidade. Sempre os dois. O que é que eu acabo por negligenciar ainda? Coordenação. E eu já fui muito mais coordenado do que sou agora. Atenção. Eu que há pouco tempo vi-me grego para levantar a perna esquerda e o braço direito. Quase me deu um nó no cérebro, só para tu perceberes o quão nós ficamos destreinados quando deixamos de efetivamente estimular este tipo de condição física, percebes? Por isso é que é importante para mim o desenvolvimento multilateral, multidimensional. Para mim isso é fundamental. Okay? Alguém que é capaz de ter uma tarefa do seu dia a dia e elaborar uma resposta, quer seja a tarefa de ser flexível naquele momento, ter força, ter resistência e não seres bom numa condicionante. Percebes? Exatamente, uma resposta super completa. O que nós mais assistimos atualmente é ou pessoas que só levantam pesos, ou pessoas que só correm. É uma luta constante. Eu às vezes vejo-me complicado para as minhas alunas e tudo. Ou vão para aulas de grupo só para a componente cardiovascular para ir para a sala de musculação. Ui, senhoras para a sala de musculação. Ui, tem que andar com calma e experimenta. E às vezes acabo por fazer uma abordagem, por exemplo, para as aulas de pump. Eu acabo de aulas, aproveito para colocar ali um bocadinho de musculação, um bocadinho de força, apesar de ter o ritmo associado, a coordenação associada e etc. Mas acabo por utilizar às vezes um bocadinho as aulas de pump como alavancagem para a introdução do trabalho de força depois em componente de sala de musculação. Mas não é fácil, e principalmente o povo, as senhoras. Os homens é um bocadinho mais fácil de trabalhar nesse sentido, agora as senhoras nem sempre é fácil. Daí eu, às vezes essa luta do malta que vai ao ginásio só fazer cardiovascular ou aos grupos, errado. Malta que vai para o ginásio só para fazer musculação, trabalho de força, errado na mesma. Ok? Eles andam de mãos dadas sempre. Sempre. Ok? Até porque estamos a falar de musculação, que normalmente é um trabalho anaeróbio lático, e estamos a falar do exercício cardíaco, que normalmente é um trabalho de aeróbio, dependendo daquilo que é a intensidade que nós estamos a fazer. Portanto, estamos a falar de um trabalho anaeróbico, um trabalho aeróbico, como é lógico, os dois, quando eles coincidem, fazem todo o sentido, porque eu preciso de um e do outro para progredir. Caso contrário, eu vou estagnar. Isso é uma luta constante, principalmente com as senhoras, que para irem para a sala de musculação é complicado, a não ser que gostem daquilo. Portanto, senhoras, façam uma conjugação, nem que sejam 2 vezes meia horinha, que dá um total de 1 hora por semana, vocês irem fazer um bocadinho de trabalho de força, mesmo para manter a sustentabilidade daquilo que é a vossa massa muscular, ok? Porque nós temos uma tendência brutal para perder massa muscular com o avançar da idade, ok? Se ela não for estimulada, então aí é de uma forma abrupta e nós precisamos de manter aquilo que é nossa, preservar a nossa massa muscular para nos mantermos funcionais. Isso é ponto final parágrafo. Quando nós perdemos a nossa massa muscular, perdemos muita da nossa funcionalidade. Okay? Associada àquilo que é a nossa mobilidade e a nossa capacidade de mobilizar segmentos em determinado movimento. Portanto, senhoras, não negligenciem nem uma nem outra, elas juntam, duas complementam-se. Não há problema nenhum em irem fazer aulas de grupo, façam aulas de grupo e um bocadinho de musculação no fim. Ou façam uma musculação no início e depois complementem a aula de grupo. Só ir fazer um ao outro é errado e a longo prazo os resultados não vêm porque é preciso complementar uma coisa com a outra. E é fundamental nós sermos, sobretudo, equilibrados. Que esta para mim é a palavra-chave do treino. Equilíbrio. É uma palavra que eu uso imenso com tudo o que é minhas alunas, tudo o que é meus pacientes, entre aspas, quando falo um bocadinho mais nesta vertente da reabilitação físico-postural, mas equilíbrio é tudo. Tudo. E no processo de treino não deixa de existir e deve existir também. E isso passa por desenvolvermos tudo que for possível dentro daquilo que é a nossa condição física. Portanto, para mim, esta é a palavra-chave sempre de tudo na vida. Equilíbrio. E eu isso levo de uma forma completamente aberta para os meus alunos e para o processo de treino que eles desenvolvem comigo. Excelente mensagem agora para finalizarmos o podcast com também um conselho para todos os que nos estiverem a ouvir, principalmente as mulheres, não é? Mais uma vez, olha, Joel, agradecer-te por teres aceito o convite e a disponibilidade para estares presente neste episódio. Agradecer também a toda a gente que está a assistir, pedir novamente para continuarem a ver tanto os episódios que vão sair
como os que já estão disponíveis, tanto no Spotify como no meu canal do YouTube, Inês Afonso Treino Personalizado. Portanto, passem por lá, deem o vosso feedback e mais uma vez obrigada. Obrigada, Inês. Obrigado, Inês. Muito, muito obrigado.